Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de matemática para o 7º ano básico, transformações geométricas, professor Ivan Valdomiro, pedindo a você que siga esta aula do início até o final, porque temos muitas coisas boas para aprender nesta aula sobre transformações geométricas no plano. Vamos à nossa aula. Transformações geométricas, polígonos. Polígono é uma reunião de uma figura plana formada por uma linha fechada simples, composta apenas de segmento de reta, reunida com a região interna. Então, o polígono você sabe que é uma reunião de uma figura plana formada por linha fechada simples. Por exemplo, linhas abertas são assim, ó. Quando você tem isso aqui, ó, isso aqui é uma linha aberta. Mas quando você fecha a linha, por exemplo, aqui, ó, fechou, formou um polígono, certo? E diz que formada por uma linha fechada simples, aqui onde eu estou, ó, é uma linha fechada simples, composta apenas por segmentos de reta. Esse segmento de reta, ó, de A até B, é um segmento de reta, de B até C, aqui, ó, outro segmento, de C até D, outro segmento de reta, e de D até A, outro segmento. Temos os pontos, aqui nós temos esses pontos, ó, em cada união de dois segmentos forma um ponto, é onde eles se encontram. Onde o ponto de D a A e de A a B se encontram em A, formam um vértice. Então temos vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. E temos também ângulos. No vértice C temos um ângulo interno, porque está dentro. Ângulo interno é aquele que está dentro do polígono. Tem o ângulo interno C minúsculo. No ângulo B temos um ângulo interno B minúsculo. No ângulo A temos um ângulo interno A minúsculo. E no ângulo D, o ângulo interno D minúsculo com chapéuzinho, certo? Vou apagar aqui, porque nós vamos ver isso adiante, viu? Entendeu, né? Passemos ao próximo slide. Todo polígono tem vértices, lados e ângulos internos. O polígono representado ao lado, no polígono representado ao lado, os pontos A, B, C, D e E são os vértices do polígono ABCDE. Então os pontos, olha, A, B, ao ponto aqui, C maiúsculo, C maiúsculo, ponto se representa com letras maiúsculas do nosso alfabeto. D e E são vértices do polígono, certo? Os ângulos A, ângulo interno, A, B, C, D e E são ângulos internos do polígono ABCDE, certo? Então, os ângulos internos do polígono são os ângulos que estão dentro do polígono. Ó, o ângulo A, ó, está dentro. Ó. O ângulo B, ó, está correspondendo ao vértice B e dentro do polígono. Ângulo C interno dentro do polígono. Ângulo D interno dentro do polígono. Ângulo E do vértice E mais dentro do polígono interno, certo? Passemos ao próximo. Os polígonos também podem ser representados em um sistema de coordenadas cartesianas. O que é um sistema de coordenadas cartesianas? É dois eixos. Você tem um eixo X, uma reta traçada aqui, e o eixo Y, traçado outra reta aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui em azul. Ver se eu consigo. Essa reta aqui, ó, é o eixo Y. Tá meio todo porque a mão livre, sem ter uma régua para escorar, né?
eixo Y. E o eixo X é horizontal, esse aqui, ó. Eixo X, ó. É uma reta representando o eixo X, ó. Tá lá no final, X. Aí dentro tem que marcar essa reta, tanto a X como a Y, pode ser centímetros da régua. Né? Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí traçamos assim retas perpendiculares, ó. Reta 1, reta 2, retinha assim, ó. Até a final. No Y temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí traça outras retas horizontais, cruzando as retas. Aí forma um quadriculado. Certo? Dentro desse quadriculado, você pode formar um polígono. Por exemplo, o polígono A, aqui ó, A, B, C e D. O polígono A é formado, vou chamar ele de polígono A, por exemplo. O polígono A, que é um trapézio aqui, né, é formado pelos pontos A, B, C e D. É formado pelos pontos A, B, C e D, certo? O ponto A pertence à coordenada 2 de x e 2 de y. Ponto A, abscissa 2 e ordenada y. O que corresponde ao x chama-se abscissa e o que corresponde ao y chama-se ordenada. Abscissa 2, que é isso aqui, ó, vírgula, ordenada y. Ponto A, 2, 2. Ponto B, abscissa 7, que é o x, ordenada, que é o y, 2. Ponto B, 7, 2. Ponto C, abscissa 6, ó, que é o x, ordenada y, é isso aqui, ó, 5. Ponto C, 6, 5. Abscissa 6, ordenada 5. E ponto D é abscissa 3, ó, 3 e o x, ó, tá aqui o 3, ordenada também 5, que é o y aqui, ó, tá certo? Então, ponto A, 2, 2, ponto B, 7, 2, ponto C, 6, 5 e ponto D, 3, 5, certo? Aprendeu? Vamos ao próximo. Exercícios. Responda as questões abaixo. Aí nós temos aqui umas perguntas para que você possa responder, né? Responda as questões abaixo. 1. O que é um polígono? Aí no início da aula foi explicado naquele texto o que é um polígono. Você pode reescrever aquele texto aqui nesse espaço, certo? 2. Quantos vértices tem um polígono de 5 lados? Aí você vai fazer um polígono de 5 lados, observar o que está na aula se ele tem 5 lados e contar os vértices e dizer, um polígono de 5 lados tem tantos vértices, né? Quantos lados? 3. Quantos lados tem um polígono de 5 vértices? Agora sabendo o número de vértices, quantos lados o polígono tem, certo? Um polígono de 5 vértices, quantos lados tem? 4. O que são vértices de um polígono? Eu expliquei na aula o que são vértices de um polígono. Se você não souber, faça uma pesquisa, que você vai, ou na internet, em qualquer local, você faça uma pesquisa, que você vai saber e responder. 5. O que são ângulos internos de um polígono? Do mesmo jeito, você vai ver a aula, assistir a aula novamente e saber o que são ângulos internos de um polígono e responder com suas palavras, se possível, certo? Passemos adiante, né? Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha sido uma aula muito proveitosa para você. Bons estudos, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau.